aqui e obviamente, que a gente possa, acima de tudo, nos confortarmos, nos acolhermos, né? Eu acho que esse é o principal sentido de tudo. Bom, é engraçado a Amanda ter pedido isso para mim hoje, quer dizer, não é engraçado, mas nada é ao acaso, né? Porque hoje eu tive um dia totalmente atípico de trabalho, porque eu não, graças a Deus, hoje eu tenho uma forma de trabalho muito mais prazerosa e amena, mas hoje eu me destemperei. Eu me destemperei no meu trabalho e me destemperei até por não ter ouvido quem estava do meu lado, né, os meus mentores que sempre me acompanham, meu anjo da guarda, e principalmente por essa palavrinha que a Amanda pediu para falar, que é resiliência. Então é engraçado a Amanda ter pedido isso para mim, para falar hoje sobre resiliência, né, nos tempos que a gente está vivendo. Eu começo, como sempre, né, inclusive falei agora há pouco com meu sogro sobre isso, de nós sermos resilientes em nossa vida, e tem uma frase que Chico usava muito, que até tem uma, tem uma discussão, né, tanto no meio espírita quanto no meio não espírita, que essa frase é de um filósofo alemão. Confesso para vocês que eu só vi uma vez essa frase escrita, atribuída a esse filósofo. Todas as vezes que eu vi essa frase atribuída a Chico. E é uma frase que permeia a minha vida desde quando eu me tornei espírita, ou desde quando que eu me reconheci como espírita. E talvez, se eu tivesse nascido num lar espírita, talvez fosse a minha frase de vida, porque nós temos que recomeçar sempre. E Chico nos traz mais ou menos assim, que ninguém pode mudar o passado, mas podemos recomeçar e fazer um novo fim. Então, quando a gente fala de resiliência, é a gente ter a consciência de que a gente pode recomeçar de novo. Nós temos a capacidade de nos conectarmos com Deus de alguma maneira. E aqui eu até peço permissão a vocês para até trazer que não é nem ligado ao espiritismo, não é ligado a nenhum tipo de religião, porque você pode se conectar com Deus e não ser uma pessoa religiosa. Quando a gente traz isso para o mundo atual, do momento que a gente está passando, várias vezes eu vejo aqui muitas das pessoas falando, mas vai passar, vai passar. Eu sei que tem psicólogas aqui que podem falar isso muito melhor do que eu, mas quando a gente usa essa frase, vai passar, no fundo, a gente está até projetando um desejo, um desejo nosso, de que isso aconteça porque a gente já não aguenta mais, nós já estamos saturados, né? Eu estava escutando vocês falarem agora há pouco do bolinho de banana da Clorian, dos quitutes da Margarida, dos abraços fraternos que a gente sempre dá no SEASSE quando estamos presentes. E aí a Amanda, aí o De Paula falou, mas como você estará após pandemia? Na verdade, nós estaremos melhores. Nós estaremos melhores, né? Porque se nós buscarmos um pouquinho da nossa essência, a essência cristã, quando Jesus nos fala que sois deuses, né, se referindo à nossa evolução espiritual, se a gente pegar essa frase de Jesus e trazer para o momento que a gente está vivendo, independente de pandemia, no momento que a gente está vivendo no planeta Terra, se nós não tivermos a resiliência necessária para passar esse período, a gente pode entrar numa zona de confusão mental, numa cristalização bastante narrada nas literaturas de André Luiz. Qual é essa cristalização? Essa cristalização mas antes da Covid eu era assim, agora eu estou assado. Não, você não era nada, você vai sair melhor disso. Por que nós vamos sair melhores do que isso? Eu acho que já foi dito aqui algumas vezes, né?
porque nós vamos sair melhores, porque a gente não deixou de se ver, tudo bem, é por vídeo, mas nós não deixamos de nos ver. Se nós estivéssemos nesse momento terrestre, há 10 anos atrás somente, há 12 anos atrás, provavelmente, isso eu estou falando com bastante ciência, de estar sentado aí na cadeira de tecnologia, nós não teríamos condições, nem financeiras, nem tecnológicas, de ter uma ferramenta dessa à nossa disposição, porque a ferramenta já existia, mas a internet ainda caducava, não era uma internet que a gente poderia ter uma conexão, por exemplo, de vídeo e trocar essas experiências. Então, eu realmente acredito que essa parte da resiliência, ela deve ser aplicada todos os dias, principalmente no que a gente está vivendo. Então, quando Jesus, inclusive, nos mostra que o nosso reino não é deste mundo, não adianta a gente tentar achar uma felicidade plena aqui. A gente tenta ser feliz da maneira que a gente consegue ser, mas a gente não pode simplesmente atribuir isso às nossas quimeras, né, ao que a gente passa por aqui. Então, muitas das vezes, a gente se pega nesse exato momento e nessas ações. Eu estava falando para vocês que eu achei muito interessante a Amanda me passar a palavra e falar de resiliência, porque mesmo com tudo que eu aprendi e aprendo, porque todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa, a gente mesmo assim se destempera. A gente, às vezes, não escuta a nossa voz interior, a gente não coloca em prática tudo que a gente aprende, né? E tem uma frase que eu também usei bastante hoje, inclusive, depois do meu destempero com as pessoas que estavam do meu lado, que inclusive me deram muita força, porque viram que aquele ali não era o Maurício, né, talvez falando. É uma frase que Churchill usava e usou muito durante aquela fase da Segunda Guerra Mundial, onde parecia que não havia uma saída de sucesso para o Reino Unido ou para a humanidade. E ele falou que o sucesso ele vem através dos seus vários fracassos. Pode parecer forte, pode parecer um pouco até denso ou pesado, vamos chamar assim, né? Mas, na verdade, se nós não tivermos a resiliência de sabermos que nós vamos fracassar, e a gente vai erguer a cabeça e subir de novo, e vai cair, vai levantar, e vai cair, vai levantar, talvez nós não devêssemos nem estar aqui reunidos, porque quantas e quantas vezes nós não já falhamos? Quantas e quantas vezes a gente não... Alguém ergueu a mão para a gente, para nós nos levantarmos, e a gente mesmo acabou se levantando. Então, eu acredito muito nesse tipo de ação, nesse tipo de atitude. E me veio à cabeça aqui agora uma trilogia que eu gosto muito, gosto bastante, por sinal, e até quem me indicou na época foi a própria Amanda e a Clorian, que é aquela trilogia de Ivone Pereira. Eu sempre me confundo com os nomes, se alguém puder me ajudar. É o Drama da Bretanha, o Cavaleiro de Numière, e eu esqueço o terceiro. Se alguém puder me ajudar, seria legal. Mas nessa trilogia que vem contando a história de Maurício, vidas... é nas Voragens do Pecado. Obrigado, Amanda, nas Voragens do Pecado, perfeito. Eu acho que é nas Voragens, eu acho que a ordem cronológica é nas Voragens do Pecado, é o Drama da Bretanha e o Cavaleiro de Numière, se não me falha a memória. E é muito interessante, porque se você começa a entrar no livro, começa a entender o que está se passando. Olha, gente, a Raquel acabou de chegar. Eu já admiti ela, Maurício. Tá. Então, só para finalizar meu raciocínio, quando a gente para ler essa trilogia, que é um romance, ela é bem romanceada, a gente entende que se o espírito, tanto do encarnado quanto do desencarnado, não tiver uma resiliência de passar por todo aquele processo
em que ora ele foi um algoz, ora ele foi a vítima, para nós espíritas que acreditamos que o futuro está no porvir, que a gente vai evoluir, que a gente vai chegar do outro lado, fica muito difícil. Então, quando nós temos essa capacidade de respirarmos e chegarmos do outro lado, com todo o ensinamento que a gente tem, talvez vocês não precisem passar por... Se passar por um destempero, né, eu sempre uso o que eu aprendi com Hélio Canelas há muito tempo. Vai no banheiro, faz uma prece de 10 segundos, em vez de contar até 10, faz uma prece de 10 segundos e volta, que você vai voltar melhor. Hoje, por sinal, eu fiz isso. Mas, assim, para dizer que se não tiver resiliência, é muito difícil. Amanda, se você quiser, querida, pedir para a Raquel passar a Tá. palavra, Raquel, enquanto você não chegava, eu pedi para o Maurício falar alguma coisa sobre resiliência para a gente, mas agora a gente vai passar a palavra para você. Queridos, mil desculpas, eu não tenho como me desculpar, perdão. Conseguem me ouvir bem? Eu estou aqui com fone já. Sim. Conseguem? Sim, então sim. Tá bom, obrigada. Eu me preparei tanto para essa palestra, esse tema é um tema tão gostoso, espero que eu possa contribuir aí nos minutos que ainda me restam. Eu agradeço aí ao Maurício, que deve ter ido muito bem enquanto eu não cheguei aqui. Ele gosta desse tema também, eu já tive a oportunidade de conversar com ele, e eu não sei nem porque me pediram, Amanda, para conversar sobre isso, mas é um tema que me é muito caro, porque eu acho que também até por esse momento grave que nós estamos vivendo, a gente tem uma experiência coletiva muito grande em torno da capacidade de lidar com a dor, né? Então, assim, a gente pensou hoje passar para vocês, hoje foi um dia difícil, e eu vou passar para vocês a experiência do dia de hoje, que foi uma experiência muito rica para mim, que é uma experiência de dor. Hoje a gente teve a oportunidade, por um convite do nosso trabalho, de visitar um lugar onde as pessoas presas no Rio de Janeiro, elas passam todos os dias. Para vocês terem ideia, são presas no Rio de Janeiro por dia cerca de 80 a 90 pessoas. É o que a gente chama no Poder Judiciário de audiência de custódia. Eu me lembro que, eu não sei se foi o Arquimedes, algum amigo aqui da Casa Espírita chegou a trabalhar nessa audiência de custódia durante um período, com perícias, etc. E por que é triste o fenômeno, né? É triste porque é um lugar onde muitas pessoas muito jovens passam. E você vê assim, aquele 80 jovens, né? Algumas poucas mulheres, outros muitos homens, a grande maioria deles negros, mas muito, né? Muito maioria, né? Eu diria que se a gente olha 2, 3 pessoas brancas ali, é muito, né? Entre aquelas pessoas que sofrem. E a gente, nesse momento de pandemia, com tantas dores, a gente olha aquela cena e pensa que dor é aquela, né? A dor de ser preso, a dor da mãe desse jovem preso, a dor do pai, a dor do filho, da mulher, e como é ainda um mundo de expiação em provas, esse mundo em que nós precisamos cercear a liberdade uns dos outros para conseguir um caminho de construção de vida social possível. Então, assim, eu acho que esse contexto que a gente vive hoje, um contexto de extrema dor por causa desse flagelo coletivo, que é a pandemia, e de extrema dor por outros motivos, e aí eu estou dando o meu exemplo do dia, que foi um exemplo difícil, o exemplo da segurança pública, de ter presenciado e ter contato com jovens tão jovens ali naquele momento, e estive lá por causa da inauguração de um serviço no qual nós trabalhamos, que é de identificação desses jovens, para que eles tenham carteira de identidade, para que depois de presos eles possam, em algum momento da vida deles, ter uma carteira de trabalho, porque, no fundo, a grande maioria deles eles estão ali por causa do tráfico de drogas, e o tráfico de drogas é uma atividade econômica nesse contexto tão difícil. A gente sabe que a droga é tão difícil, é tão degradante para o ser humano, ela é um problema,
mas, ao mesmo tempo, a gente vê isso como uma atividade econômica naquele contexto. Então, é muita dor, é muita dor. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou, assim, hoje emocionada por ter presenciado isso mais uma vez. Eu já estive lá várias vezes e todas as vezes que eu vou, todas as vezes eu fico emocionada, triste, mexida, porque eu acho que na nossa história como espíritos a gente ou já viveu isso diretamente, né? A experiência de ser preso, ou a experiência de ter alguém preso, ou a experiência de ter cerceamento de liberdade em algum outro aspecto. Mas, então, assim, o contexto é difícil e penso que resiliência é um tema muito bom. Eu acredito que, eu estou aqui olhando o chat, eu acredito que o Maurício tenha, como ele é da área de exatas, ele gosta muito disso, ele deve ter falado de onde veio esse termo, né? Resiliência é um termo emprestado que vem da física, é um termo que vem das ciências exatas, é o que vem da natureza, hoje conhecido como ciências da natureza. É a capacidade que determinados materiais têm de, quando eles sofrem um tipo de agressão ou de peso sobre eles, eles voltarem àquela posição anterior que eles tinham. Então, a resiliência é um conceito da física, quando se quer medir a capacidade de um determinado material, pressionado por uma força, que ele volte àquela posição anterior. Então, vamos trazer isso para a emoção e para a experiência como espíritos imortais que somos. Como é que a gente pode imaginar que uma pessoa sofra uma pressão grande na sua experiência, no seu psiquismo, no seu quadro de emoção, de pensamento, e que ela retome a vida anterior com alguma tranquilidade. Então, eu queria dividir com vocês uma experiência também que eu vivi esses dias, que foi assistir um desses podcasts que eu achei bem interessante sobre a raiva. E aí eu quero me reportar a um ensinamento da Joana de Ângeles que eu consegui relacionar com esse podcast que eu ouvi. O podcast dizendo o que a gente faz com a nossa raiva, e a raiva das injustiças sociais, a raiva quando nós estamos numa situação em que a gente é maltratado ou que a gente é vítima de uma injustiça e a gente sente raiva. E aí a pessoa que falava no podcast até falava, foram 3 psicólogos ouvidos lá, e eles diziam isso, e eu me lembrei da Joana de Ângeles. A Joana, ela fala para a gente o seguinte, que a raiva é um fenômeno natural, apesar de nós, espíritas até, e as pessoas que têm assim, o Evangelho de Jesus como modelo de conduta e de exemplo de como devemos agir, nós costumamos ter dificuldade de interpretar essa emoção. A emoção da raiva, segundo a Joana de Ângeles, é uma emoção legítima. Legítima no sentido, ela surge, a gente não pode fingir que ela não está ali. E a Joana diz que quando a gente reprime essa raiva e não trabalha e não elabora essa raiva, ela pode se tornar um ressentimento, e esse ressentimento, sim, atinge de forma ruim as nossas relações e até a nossa saúde física. Então, a Joana de Ângeles, ela meio que legitima a raiva. Ela diz o seguinte, olha, a raiva é natural, é um fenômeno natural. E aí eu me lembro do que eu ouvi no podcast, dizendo assim, raiva realmente é um fenômeno natural, ela acontece quando a gente passa por uma injustiça. E aí, gente, muitas dores que a gente vive são interpretadas por nós nessa visão de nascimento, desencarne, nessa visão da vida física, como grandes injustiças, né? Eu estou com um câncer grave. Por que eu estou com câncer e fulano de tal não pegou o câncer? Eu sou uma pessoa tão boa, fiz tudo certo, por que eu fiquei doente e fulano que faz tudo errado tem boa saúde? Então, às vezes, até aquelas questões que não dizem respeito à nossa conduta, questões que nós somos acometidos, as vicissitudes da vida corporal, como fala o Livro dos Espíritos, elas nos chegam, e ainda assim a gente tem essa sensação de injustiça. Por que eu e não fulano? Né? Por que o meu filho morreu e não os outros filhos? Por que o meu filho está doente e não o outro? Então, é sempre essa coisa comparativa, às vezes a gente sente isso num primeiro momento. E diante de questões até que sejam questões de saúde, quer dizer, uma questão que não se pode atribuir a ninguém.
Quando a nossa dor é atribuível a alguém, então esse processo de reação fica ainda mais grave. Então, aí vem a doutrina espírita nos dizer: olha, essa raiva, que é essa emoção que você sente, ela é uma emoção natural, mas vamos olhar as nossas aflições e tentar descobrir, ou se não descobrirmos, pelo menos cogitar, de que todas as aflições elas têm uma causa justa. E aí essa certeza que nós espíritas trazemos dentro de nós, e se não é certeza ainda, deve ser cultivada como um exercício para que a gente consiga construir essa fé, né? Porque a fé ela não pode ser improvisada, ela tem que ser exercitada nos momentos que não sejam de dor. Esse exercício de análise da própria aflição, ela já é para nós um fator importante de elaboração da raiva. Então, o que a Joana diz: sinta raiva, mas tente elaborá-la. Kardec nos ensina que a melhor forma de fazer isso é usando a nossa racionalidade. Mas a Joana de Ângeles diz: olha, se não der para fazer a racionalidade, fica sozinho, vai correr, faz uma atividade que de alguma forma possa, uma atividade física, ou vai escrever, por exemplo. Às vezes a gente tem uma coisa que nos angustia muito, a gente escreve sobre aquilo, ou procura ajuda terapêutica, ou tenta elaborar a tua raiva para que ela não vire um ressentimento dentro de você. Então, assim, quando eu estava essa semana pensando no que a gente ia trazer hoje para vocês, e eu ouvi o podcast da raiva, que era um podcast não espírita, eu relacionei com o conhecimento da Joana e falei o seguinte: se alguém depois tiver interesse, eu posso dizer onde foi que eu ouvi essa fala desses 3 psicólogos, eu vou me reportar a isso. Às vezes, passar por uma dor, quando nós temos uma visão restrita e não conseguimos, no primeiro momento, acessar a causa da nossa dor, pode fazer em nós esse sentimento de indignação, esse sentimento de não aceitação. Há muitos anos atrás, eu aprendi com um terapeuta que tem convicções espíritas, onde eu fiz um acompanhamento terapêutico pessoal durante bastante tempo com ele, ficamos amigos. Ele me disse assim: Raquel, o espírito guarda no seu psiquismo marcas das dores, principalmente quando ele está vivendo uma experiência que ele acha que ele não é suficientemente forte para viver. Então, por exemplo, nós vivemos uma experiência muito dura de uma perda de um ente querido, de alguém que nos, de alguma forma... Gente, eu peço desculpas, eu vou fechar a janela por causa do barulho aqui da minha rua, um minuto. Acho que agora fica melhor para ouvir, não sei se vai atrapalhar, eu estou com um barulho aqui na rua da minha rua. Bom, então, assim, às vezes o espírito, o que esse terapeuta que tem convicções espíritas, ele me falou, é que às vezes o espírito, quando passa por uma dor em que ele acha que ele não está preparado para viver, e a gente sabe que isso não é real, porque antes da programação reencarnatória, todas as nossas aflições, elas são planejadas e elas virão sempre com condições de ter um efeito pedagógico, quer dizer, elas têm na programação reencarnatória que nós vivemos, da qual algumas vezes nós participamos, algumas vezes nós não participamos dessa programação, porque nós não temos condições de participar, mas muitas vezes ela é feita com a ajuda dos espíritos superiores, com a ajuda do espírito guardião, com a ajuda dos espíritos familiares superiores a nós, que nos ajudam nessa jornada, nessa preparação da jornada. Nenhuma das nossas aflições será superior às nossas forças, né? Nenhuma delas. Todos nós temos condição de viver as aflições que nos acometem, as dores que nos acometem, e tirarmos dessas dores o aprendizado necessário para a nossa evolução. Então, essa é a premissa básica espírita. Há uma programação, nada é por acaso, e nada que nos acontece sem que seja possível para nós
levarmos aquela experiência de forma pedagógica, com um bom resultado para nós. Então, a partir dessa premissa, a gente entende que isso é verdadeiro. E a gente entende que, às vezes, a gente não entende isso no primeiro momento. Quer dizer, essa premissa básica espírita, no momento que a gente está vivendo a aflição, às vezes a gente não realiza isso. E, emocionalmente, a gente se sente desamparado. O desamparo é uma expressão muito usada pelos psicólogos, uma expressão, acho que freudiana, né? Essa sensação de desamparo. O que é a sensação de desamparo? Segundo o meu terapeuta, meu amigo, me falou há muitos anos atrás. Ele disse o seguinte: é uma sensação, Raquel, de que aquela aflição é superior aos instrumentos, aos recursos emocionais que eu tenho para lidar com ela. É como se fosse demais, é como se fosse além, como se eu tivesse a sensação de que eu fosse enlouquecer, de que eu fosse morrer, de que aquela dor para mim é além do que eu seria capaz de suportar. Eu sei que muitas pessoas aqui presentes sabem o que isso significa, né? Eu, Raquel, já passei por situações assim na minha vida, não foram muitas, situações em que eu vivi e fiquei assim, com a sensação concreta de que, caramba, eu estou vivendo uma coisa que eu não tenho condição, assim, eu não vou dar conta. É uma sensação de que a gente não vai dar conta. O que meu terapeuta me disse é que quando a gente vive uma experiência dessa, quando a gente não se percebe detentor de recursos emocionais e instrumentos para lidar com uma dor que nos acometeu, e a gente sabe que, segundo o princípio espírita, isso não é real, mas há uma percepção individual subjetiva do espírito que está passando por aquilo de viver isso. A gente forma no nosso inconsciente um nódulo traumático, uma experiência difícil, uma questão. E uma questão que muitas vezes pode nos acompanhar durante existências físicas. Isso que é incrível a gente pensar a reencarnação, que pode nos acompanhar durante várias existências. E isso marca o nosso psiquismo. E na hora que a gente vem com o esquecimento do passado, esse esquecimento ele vai acontecer, a gente não vai lembrar, mas essa emoção pulsante dentro de nós, ela continua ali, de alguma forma, no nosso inconsciente mais profundo, e a gente sabe que esses níveis de consciência são muitos, porque são muitas existências, então são muitas histórias guardadas nesses níveis de consciência diferenciados que nós temos dentro de nós. O que acontece nessa vida física? Quando a gente vive situações, a gente vive situações que podem, de algum modo, se assemelhar ou nos lembrar, entre aspas, lembrar emocionalmente, porque não é uma lembrança racional, lembrar emocionalmente de uma experiência dolorosa do passado. É o que o Manuel Filomeno de Miranda fala naquele livro Tramas do Destino, ele fala do que são as associações inconscientes com o passado. Então, você passa por uma experiência nessa existência física, e essa experiência nessa existência física faz você, é como se você mandasse um anzol lá para trás e pescasse uma emoção que está perdida no teu inconsciente, lá guardada, de um momento como esse que eu descrevi, um momento em que você viveu uma grande dor, e que você achava naquele momento que você não tinha recursos emocionais para lidar com essa dor. Então, nesse momento, é como se impregnasse no nosso inconsciente aquele trauma. Esse trauma, ele está lá esquecido, mas ele continua marcando, e nessa experiência, quando nós passamos por um trauma, ele vem e traz a sua carga emocional não trabalhada do passado. Então, vamos interpretar o tema de hoje a partir dessas premissas espíritas. Primeiro, todos nós reencarnamos com uma programação reencarnatória e as nossas dores, as nossas aflições, elas são programadas, nunca superiores às nossas forças, porque a misericórdia de Deus nos dá sempre recursos para lidarmos com essas dores. Segunda premissa, às vezes, apesar disso acontecer conosco, quer dizer, dessa programação reencarnatória, da pertinência, do tamanho, da oportunidade das nossas dores para a nossa evolução, ainda assim
subjetivamente falando, a gente não se acha em condições de viver aquela experiência muito difícil para nós. E aí nós formamos esse módulo. Reencarnamos, na visão do Manuel Filomeno de Miranda, vivemos várias experiências físicas, e nessas experiências físicas nós passamos por situações que nos fazem uma relação inconsciente com o passado. E a gente traz não a dor em si, a lembrança, porque a gente não tem essa lembrança, pela bênção do esquecimento, esses traumas são deixados para trás, porque a gente reencarna numa nova chance, e essa nova chance é esse esquecimento do passado que nos dá, mas a emoção volta. Então, vamos pegar exemplos da vida cotidiana, prática, para a gente poder exemplificar como é que a gente pode interpretar essa resiliência. Digamos que um jovem tenha vivido no passado uma experiência muito traumática de separação conjugal dos seus pais. E a gente sabe que crimes passionais, feminicídios, etc., acontecem em várias famílias e vivemos hoje, inclusive, um momento epidêmico de feminicídio no Rio de Janeiro e no Brasil. Tem uma pandemia do coronavírus e a gente tem uma epidemia de violência doméstica gravíssima no nosso estado. Inclusive, o número de feminicídios é muito maior. Então, homens matam mulheres quando essas mulheres querem se separar em situações assim. Imaginemos que uma criança ou um jovem tenham vivido essa experiência. E vocês lembram, e no passado isso era, infelizmente, muito mais frequente, até, eu diria. Não sei se mais frequente, mas é muito frequente. Nós, como espíritos imortais, temos vivido. Esse jovem tenha, nesse momento, impregnado o seu inconsciente desse trauma. O pai matou a mãe, o pai provocou, o pai se matou, como acontece, às vezes, a gente vê nesses dramas familiares de homicídios e grandes agressões nessas situações. O jovem reencarna com esquecimento do passado. A certa altura da adolescência dele, novamente a crise familiar se instala e seus pais se separam. Uma separação que seria levada de um determinado modo pela maioria dos adolescentes, esse adolescente pode apresentar um quadro muito mais grave de reação àquele conflito familiar. O que define essa variação de reação das mesmas pessoas a dores semelhantes? Pessoas que estão na mesma faixa etária, podem ter a mesma classe social, as mesmas experiências físicas, passam por uma experiência semelhante, um divórcio, na adolescência. Só que algumas pessoas reagem muito mal. Então, a gente tem, por exemplo, casos de jovens, ou crianças e jovens, que a partir desse conflito familiar apresentam um quadro patológico, psíquico, e muitas vezes tem que entrar em tratamento, em medicação, e às vezes apresentam quadros bem graves. E outros jovens que passam pela mesma experiência e parecem passar ilesos. Então, vamos comparar. Como é que a gente pode comparar duas pessoas que viveram experiências semelhantes, em famílias semelhantes, classe social semelhante, estruturas semelhantes? Por que um reage ao divórcio dos pais de uma forma tão devastadora e o outro reage ao divórcio dos pais de uma forma tranquila? Essa resiliência, que é essa capacidade de viver uma situação difícil e depois voltar à sua vida, retomar o seu caminho, ela varia de pessoa para pessoa. E a gente queria trazer para vocês como é que essa experiência pode ser uma oportunidade que a lei de Deus nos dá de rever esses nódulos traumáticos no inconsciente. Porque todas as experiências da vida, elas trazem a própria experiência da dor, mas elas podem trazer também uma oportunidade de rever marcas de dores anteriores, que não foram bem digeridas, bem elaboradas, naqueles momentos que foram vividas por nós, porque naquele momento nós não tínhamos a fé cultivada, nós não nos sentimos fortalecidos para viver aquela experiência.
Ou aquela raiva que eu falei no início da nossa fala nos acometeu de tal modo, e aquela sensação de que fomos injustiçados nos acometeu de tal modo que a gente precisa rever essa posição que ficou marcada em nós. Então, assim, quando nós pensamos em resiliência e pensamos na diferença que existe de reação das pessoas, dos espíritos encarnados, diante de situações, essa peculiaridade, essa subjetividade, essa especificidade da reação emocional que nós temos a essas dores, muito peculiar de cada um de nós, a gente não tem como olhar a resiliência sem pensar na reencarnação como uma chave de compreensão a essas diferenças entre nós. E aí vamos, feita esse primeiro raciocínio que a gente queria trazer para vocês, com o que a Joana nos diz sobre a raiva e o que o Manuel Filomeno nos diz sobre as associações inconscientes com o nosso passado, e que poderiam ser uma explicação dessas diferentes reações de seres, de nós espíritos, diante das experiências, eu queria trazer para a gente caminhar para uma conclusão, como é que eu vou dizer, uma conclusão construtiva desse trabalho de hoje, quer dizer, dessa reflexão de hoje, a resiliência como como é que eu vou dizer, a resiliência como um termômetro de como nós andamos com a nossa fé e com as nossas convicções sobre a justiça divina. A justiça divina, ela é um princípio espírita, ela é um princípio evangélico, porque Jesus deixou muito claro essa questão também, quando ele nos ensinou como deveríamos pensar em Deus e na lei de Deus. Então, ele deixou muito claro isso. Então, a gente não diria nem que é só espírita, mas espiritismo, cristianismo redivivo, e a gente está tentando compreender melhor o Evangelho de Jesus. Mas a resiliência, me parece, pode ser vista por nós, quer dizer, a nossa capacidade de lidarmos com as dores pode ser vista por nós como um termômetro, como um indicador de quanto nós estamos trabalhando essa fé. A fé que Kardec nos sugeriu fosse raciocinada, a fé que a gente não pode improvisar nos momentos de dor. Então, voltemos e essa frase me marcou muito na minha adolescência espírita, numa palestra espírita em que o expositor falou que fé não se improvisa, realmente, fé não se improvisa. No momento da dor, no momento da aflição, a gente não tem como tirar a fé do bolso. Então, a resiliência, que seria essa capacidade de nós nos regenerarmos, de nós passarmos pela dor, individual ou coletiva, e conseguirmos olhar para essa dor, digamos até com algum distanciamento, sem nos sentirmos injustiçados, compreendendo que há injustiças no mundo, mas não há injustiçados. Então, essa nossa relação com as questões do mundo e as dores que podem até ser provocadas por nossos irmãos do caminho. Quantas vezes as nossas dores podem ser provocadas por irmãos nossos, né? que num livre-arbítrio mal direcionado, acabaram resultando e nos prejudicando. Esse sentimento nosso de que fomos injustiçados, de raiva, ela é um sentimento que nos indica, é um termômetro de que a gente não está bem com a nossa fé. Porque essa fé é a compreensão maior da justiça divina e a compreensão de que, sim, há injustiças no mundo, mas não há injustiçados. Então, a situação de injustiça acontece, mas se existe alguém ali dentro daquela situação de injustiça, sofrendo as consequências, não há injustiçado. Esse alguém não está ali à toa, quer dizer, esse alguém não está ali por uma questão, por um acaso, um mau acaso, ou um acaso infeliz. Não, a lei de Deus,
não há uma folha de árvore que caia da árvore sem que a gente saiba. Então, essa percepção, quer dizer, na hora que a gente percebe, faz o diagnóstico da resiliência, quando a gente compreende esse fenômeno reencarnatório, essa diversidade de reações diante da dor, quando a gente compreende que nada é por acaso, que está tudo programado, as grandes dores da nossa vida, quando a gente compreende que não há injustiças e que a lei de Deus é sempre justa e está tudo no seu lugar e que, como se fala o ditado, Deus escreve certo por linhas certas que nós achamos que são tortas. Então, o ditado correto para nós espíritas seria esse, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus escreve certo por linhas certas que a gente acha que são tortas, quer dizer, a nossa reação diante dessa dor. Quando a gente percebe que essas dores e a nossa capacidade de nos regenerarmos, de voltarmos à posição anterior, de retomarmos a nossa vida, de seguirmos em frente, ela é diretamente proporcional a essa fé, quer dizer, ela vai ser maior, a resiliência. A partir do momento que a gente tenha uma fé que seja maior também, eu penso que a compreensão da resiliência possa ser para nós um instrumento muito útil, muito eficaz de autoconhecimento. Como dizia o meu terapeuta, meu amigo, ele dizia assim, Raquel, nada como a dor para fazer a gente viajar para dentro da gente. Nada como a aflição para que a gente pare para fazer um balanço de nós mesmos. Nada como a crise para que a gente consiga otimizar os nossos recursos. E nessa diversidade entre nós, quer dizer, o grau de resiliência, de capacidade de superação que cada um de nós tem, nos parece também que uma lição que nós temos de tirar da compreensão espírita da resiliência seja nosso dever de consciência de ajudarmos como o Jesus foi ajudado naquele momento da cruz. Quando ele levou a cruz, não tinha alguém que em algum momento ajudou a levar? Quer dizer, chamaram um sirineu, o sirineu foi lá e ajudou. Esse ser sirineu na dor do outro também é alguma coisa que a gente pode tirar como compreensão e reflexão da resiliência. Por quê? Porque como a compaixão deve ser um sentimento exercitado no nosso coração, a compaixão que eu tenho refletido pessoalmente e tenho achado ela assim tão bonita e grande, eu diria maior que a empatia até, porque a empatia é você sentir o que o outro sente. Compaixão é muito mais que isso. Em alguns conceitos, alguns filósofos têm estudado esse sentimento tão bonito, né? É você olhar o outro e dizer o seguinte, meu Deus, o que essa experiência de dor para o meu companheiro, para o meu irmão, para a pessoa que está do meu lado, pode fazer de associações com o próprio passado e trazer aquilo que se a gente julgar o nosso irmão, a gente pode dizer, poxa, fulano é exagerado, a reação que ele teve é inadequada, ele não reagiu bem a determinado trauma, por que ele está fazendo todo mundo sofrer quando a dor é dele? Por que ele está metendo os pés pelas mãos? Por que ele está sofrendo tão mal? Né? Quando a gente começa a interpretar isso como uma reação muito pessoal, essa resiliência, essa capacidade de superação é muito pessoal e tem a ver com aquela história de vida daquele espírito imortal, a gente, sendo mais compassivo na nossa relação com o outro, a gente possa construir uma relação de solidariedade que nos permita sermos sirineus nesses momentos de dor do outro, sem julgar. Porque a gente não adianta dizer assim, mas se eu estivesse no lugar dele, eu não estaria fazendo esse escândalo. Se eu estivesse no lugar dele, eu não estaria sofrendo desse jeito, nem fazendo tanta gente sofrer. Isso é o julgamento. E Jesus também nos disse para não julgarmos. Então, eu queria dizer para vocês que esse tema é um tema
muitíssimo rico. Eu queria, então, dizer que me parece que a minha contribuição de hoje, que eu peço desculpas ter sido menos do que o normal pelo nosso atraso, ela possa passar por esses três estruturas de raciocínio. Primeiro, a peculiaridade, especificidade da resiliência, da superação de cada pessoa diante da dor. Segundo, a resiliência como um termômetro para o nosso autoconhecimento, para onde a gente vai precisar cultivar a nossa fé, para que ela seja realmente uma fé firme e raciocinada, como disse o nosso codificador. E o terceiro, e raciocínio e reflexão que a gente tira disso, é o quanto essa compreensão da resiliência para nós espíritas pode se tornar para nós um instrumento eficaz, um instrumento útil, um instrumento importante para o exercício da compaixão, quando nós lidamos com a dor do outro e compreendemos que esse psiquismo, que esse espírito imortal tem uma história da qual ele não se recorda, e muitas vezes ele pode fazer essas associações com o passado. Por isso que cada um de nós tem uma forma muito peculiar de reagir à própria dor, e aí a gente tem, no estudo e nas reflexões sobre a resiliência, essa grande oportunidade que o Espiritismo nos dá e que a literatura espírita nos dá de compreensão do mundo e das dores. Eu vi aqui, o Maurício colocou Despertar do Espírito, lindo livro. Na realidade, eu nem sei dizer, Maurício, qual é o livro da Joana que eu gosto mais. Assim, eu sou apaixonada pela Joana, eu acho que depois da Joana de Ângeles, eu já não sou mais a mesma. E eu digo a vocês, não consigo ler a Joana, se me disserem assim, você já leu tudo? Não, porque eu não consigo, porque cada livro, cada página me leva a tantas reflexões pessoais que a impressão que eu tenho é que eu tenho que ficar meses em cima de um determinado raciocínio dela para conseguir amadurecer, digerir e conseguir tirar daquele raciocínio o que possa ser mais útil para mim. Então, para aqueles companheiros que estão aqui hoje, quem não leu Joana de Ângeles, leia, porque a gente tem uma outra compreensão de mundo e depois que a gente aprende a ler, a gente passa a ler o mundo de uma forma melhor. Que a paz esteja conosco, que a gente consiga viver esse momento de grande dor da humanidade de uma forma bastante compassiva e que a gente consiga exercitar nossa fé para nós mesmos vivermos essas dores de uma forma resiliente, nobre, de superação. Muito obrigada aí pela atenção, gente. Nós aqui agradecemos, Raquel, eu achei incrível. Maurício, você entendeu? Eu fui intuída a te chamar, você falou da raiva, vem ela com a raiva, né? A Raquel, aqui tem uma pessoa, eu acho que é a Cíntia, que estava pedindo qual foi o postcard que você podcast. falou. Post o quê? O podcast. É o podcast. O podcast, de vez em quando, eu ouço alguns podcasts, eu passo para a Cíntia, se vocês quiserem depois, passa o telefone para ela, eu passo o link para ela. É um podcast feminista, E ela queria o nome do terapeuta também. Ela queria o nome do terapeuta. Vocês conhecem, um livro que eu até já conversei aqui com vocês, eu acho que não foi não. É um livro até que eu posso trazer aqui para vocês numa outra oportunidade. Eu fiz recentemente uma palestra em Teresópolis sobre o livro dele. O nome dele é Milton Menezes. Não sei se vocês conhecem. Até que ele já esteve até no SEASC. Quem não conhece? Ele já esteve no SEASC. Milton é meu amigo, e ficamos amigos, porque no momento de muita dor na minha vida, eu procurei para fazer um atendimento terapêutico e fiquei com ele um ano e pouco. E eu aprendi muita coisa com o Milton. Foi o Milton que me disse isso, que muitas vezes nós, espíritos imortais, passamos por muitas dores. E aí, Amanda, nesse momento de dor, a gente tem um trauma no inconsciente, achando que não tem condições de lidar. A fé era pouca. A gente não deu conta daquela dor. Mas a gente deu, porque no fundo ela não veio. Mal. Raquel, o livro do Milton Menezes é O Sentido do Sofrimento. Isso. Eu fiz uma palestra em Teresópolis sobre o sentido do sofrimento. Muito maravilhoso, eu tenho esse livro. Esse livro, ele é um livro
porque eu li já uma vez, depois eu li de novo para poder digerir tudo que o Maravilhoso. Milton fala. Eu já aprendi muita Raquel. coisa com o Milton sobre isso. Ô, Raquel, Fale, Maurício. mais um café pós-pandemia para conta que você me deve, tá bom? Ah, te devo, querido. Eu estou te devendo, né? Da outra vez a gente disse que ia conversar, mas eu estou à disposição. Acho que agora eu vou pedir até um cappuccino para dar uma engrossada, então, na bom, a gente conta. toma aqui. Mas, assim, e o podcast é um podcast feminista, e eu não ouço tudo, porque eu não consigo, eles são longos, esse podcast, mas é um podcast feminista, e esse tema me chamou a atenção, porque até porque eu ia estar com vocês hoje, e a raiva é justamente, eu nem sabia que o Maurício ia falar da raiva antes de eu chegar aqui, mas é isso, Maurício. O podcast era sobre a raiva. E eu, como eu gosto muito dessas autoras do podcast, eu resolvi ouvir. E aí eu ouvi, eu falei, caramba, parece que eu estou ouvindo a Joana de Ângeles falar da utilidade da raiva, de como a raiva pode ser canalizada para a ação. Né? Na realidade, o podcast diz o seguinte, pega a tua raiva e faz o bem com ela. É isso que o podcast diz. Faz alguma coisa pela justiça do mundo. Se você se sente injustiçado, trabalhe pela justiça, então. Faz com que pegue isso que você sente e construa aquilo que te magoou, trabalha em prol do outro, sublima a tua dor, né? Que é um movimento tão bonito da alma, quando ela vive a dor, ao invés de ela se vingar, ela sublimar a própria dor. É isso que o podcast diz. Então, eu posso passar depois aí o episódio com o link. Coloca aqui no chat, Raquel. Vou tentar se se eu colocar vou ver se eu consigo, porque eu só sei fazer o podcast pelo celular, gente. Eu sou meio se você quiser falar o nome, eu posso colocar aqui. Pode me falar que eu coloco. O podcast se chama Mamilos. Mamilos é o nome do podcast, eu conheço, que é um podcast feminista. E o Mamilos, de vez em quando, tem uns temas muito interessantes. Ele é projetado por duas mulheres e eles falam dessa coisa do feminino no mundo. E aí ele tem um episódio... Eu não sei se eu vou conseguir colocar o link aqui, mas aí se vocês procurarem no podcast Mamilos, você tem alguns, eu não vejo todos, mas esse eu gostei de ver por causa da raiva e do que os psicólogos falam sobre esse sentimento. Eu achei muito rico. Tá ótimo, mas a gente vai ter que